Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um ano letivo. Eu sou Eduardo Alberto Ferreira, mestre em educação, e fui desafiado a preparar uma formação para vocês nesse período de planejamento. Eu já gravei um vídeo para os professores que vão lecionar para o primeiro ano, para o segundo ano e terceiro ano. E esse é o meu quarto vídeo, que vai ser direcionado para você, professor, que vai lecionar para as turmas de quarto ano do ensino fundamental. O intuito é nós discutirmos esse material que você está vendo aí na tela, Aprender Sempre, que é um material que tem nas nossas escolas. Eu escolhi para discutir e fazer uma reflexão hoje o volume 4. Porém, fica a seu critério. Eu vou deixar uma tarefinha aí para vocês realizarem logo após essa formação, que é vocês se reunirem em pares e você conversar com seus colegas do mesmo ano sobre esse material. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse material, fazer algumas reflexões. Eu sei que a nossa rede, ela tem uma grandiosidade, então não tem como a gente fazer esse encontro de forma presencial. Porém, eu vou trazer várias reflexões do material que eu quero que vocês retomem aí na escola de vocês. E fica a seu critério, orientador pedagógico, utilizar essa formação durante o ano letivo. Então vamos lá? Então vamos começar, vou dar uma ampliada aqui na tela, subir só um pouquinho a minha câmera para poder falar com vocês, mais um pouquinho. Então vamos lá. Aprender Sempre, eu escolhi, como disse, o volume 4. Ele é um material bem interessante, professor. Folhe esse material, leia as orientações, que ele tem uma forma de trabalhar bem diferenciada. Em primeiro lugar, esse material ele trabalha com sequências didáticas. O que é uma sequência didática? A sequência didática ela tem uma estrutura de aulas onde uma aula vai se ligando com a outra. E isso é muito importante, né? A gente ter essa sequência de trabalho na sala de aula. Então vamos conhecer a sequência didática que foi preparada aí para a turminha de quarto ano. Logo no começo do material ele fala quais são as habilidades que vão ser desenvolvidas ao longo dessa sequência didática. Opa, passei um pouquinho a mais. Aí, e vamos entrar na aula 1, que chama Melancia e Coco Mole. Interessante esse nome, né? Melancia e Coco Mole. Primeira coisa, quando eu pego esse material, é observar as orientações que ele tem. E eu tenho algumas orientações que estão aqui no cantinho, no lado esquerdo. As orientações começam primeiramente com as habilidades que vão ser desenvolvidas nessa primeira aula. Então, nessa primeira aula, que é Melancia e Coco Mole, tem como habilidade ler, compreender de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Discutindo um pouquinho sobre essa habilidade, eu queria até dar uma dica para você, professor, na sala de aula. Claro que aqui nesse planejamento, o próprio livro vai te trazer várias dicas, porque assim, são contos africanos, então ele propõe que você traga contos africanos para a sala de aula, né? Mas pensando nessa habilidade, que é você estabelecer preferências por gêneros, temas e autores, você, durante o ano letivo, pode organizar a sua leitura diária, que é aquela leitura que o professor acaba fazendo no começo da aula, com essas estratégias, que nem assim, ó, eu quero ajudar os meus alunos a compreender um determinado gênero, então eu começo a trazer todos os dias
textos para ler para eles sobre aquele determinado gênero, ou contos de fada, ou lendas. Então eu vou trazendo todos os dias para repertoriar os meus alunos. Também eu posso trazer livros daquele determinado autor. Eu quero que os meus alunos conheçam a Eva Furnari, então eu vou trazer várias histórias da Eva Furnari. Eu quero que eles conheçam a Sylvia Ortoff, então eu vou trazer várias histórias da Sylvia Ortoff. Eu posso também fazer essa estrutura no meu momento da leitura, tá? Então vamos continuar aí para conhecer um pouquinho mais desse material. Aí o tempo vai ser uma aula preparação. A preparação é bem importante, lhe dá orientação de como que você deve proceder ali. Então, ó, é primordial que o professor leia previamente toda a sequência didática para preparar-se e informar os estudantes o que irão estudar e quais etapas deverão seguir para alcançar o objetivo proposto. Então é realmente importante você conhecer o material, porque você conhecendo o material, você pode fazer marcações como essas que eu fiz dentro do próprio texto. O livro do professor tem linhas onde eu posso fazer anotações, eu posso mudar algumas coisas que o livro propõe, tirar e acrescentar. Fica a meu critério para deixar a aula mais parecida da forma com que eu gosto. Continuando as orientações. Nessa primeira aula, o professor pode providenciar um mapa da África, ou um mapa mundi, né? O mapa mundi costuma ter nas escolas, com a divisão política para expor em sala de aula e identificar claramente o número de países deste continente. Também pode deixar exposto na sala para empréstimo, se possível, livros de contos africanos, por exemplo. Então o professor pode ir lá na biblioteca, selecionar livros que tem lá com contos africanos, levar para a sala de aula e aí pode usar como empréstimo para as crianças ou no final das atividades para as crianças lerem, interagirem mais e conhecerem os contos africanos. Vamos continuar aí. O que tem proposto para essa primeira aula de melancia e coco mole? O que vamos aprender? Nessa aula você retomará textos narrativos. Vai ler, compreender e se divertir com um conto existente no Brasil, em Sergipe, de origem africana. Primeiro, leia a definição de texto narrativo trazido pelo Wikipedia. Então você tem uma definição aqui sobre o que é texto narrativo. E é importante você iniciar a sua aula falando sobre isso, porque o texto narrativo, ele é muito importante. Então assim, ó, no finalzinho dele tá falando assim, ó, eu não vou ler para que a gente não se estenda, mas no finalzinho dele ele diz assim, ó, é o tipo predominante nos seguintes textos: contos, fábulas, crônicas, romances, novelas, piadas, poemas e lendas. Todos eles são textos narrativos. Então, para as crianças poderem compreender o que é um texto narrativo. Então, você deixa muito claro, nesse primeira abordagem aí, você vai explicar o que é um texto narrativo. E vai dizer que agora nós vamos trabalhar com contos. E são contos africanos. E é importante você retomar, mostrar aonde fica a África, como que os negros vieram para o Brasil, né? Explicar sobre todo esse processo de escravidão que eles viveram aqui no Brasil e trazer toda uma retomada histórica de conhecimento. Continuando aí, o conto Melancia e Coco Mole. Antes de ler o conto, converse com seus colegas e responda. 2. O que esse título sugere para você? Vocês viram que interessante? Antes de começar a história, ele propõe uma antecipação. A antecipação ela é fundamental durante uma leitura. É o momento onde os alunos vão poder colocar as suas impressões. É o momento onde eles vão poder fazer antecipações, onde eles vão colocar o seu conhecimento prévio sobre a história. Então assim,
O que será um conto com o título Melancia e Coco Mole? O que ele vai falar? E deixar as crianças socializarem suas respostas, discutirem para depois você entrar na própria história. Ele também deixa claro aqui, ó, que você vai precisar alguns materiais. E eu até deixei marcadinho, ó, mapas e materiais impressos com contos africanos. Caso não tenha na biblioteca, você pode imprimir alguns contos e deixar numa caixa para que eles possam ler, tá bom? E o mapa para eles poderem se organizar e compreender melhor onde fica a África. Continuando, sempre nas laterais vai ter orientações para o professor de como trabalhar. Olha uma orientação. É importante ressaltar que os africanos foram trazidos para o Brasil, sendo então escravizados. E olha só, olha esse toque que o próprio livro dá para nós professores. Para nós falarmos que eles eram livres, né? Muitos que vieram da África até eram reis lá nas comunidades africanas que eles viviam. E eles vieram para cá sendo escravizados. E aqui que começou o processo de escravidão. Então é muito importante eu trazer esses pontos para discutir para os alunos. Outra coisa que ele traz aqui, ó, no cantinho. Peça aqui em trios, respondo às perguntas inicial da aula 1, que é aquela pergunta que eu falei das impressões, escrevendo sobre as impressões a respeito do título do conto Melancia e Coco Mole. Depois, as respostas precisam ser compartilhadas, faça suspense sobre o que eles lerão. É muito importante isso. E ele continua falando dessa antecipação. Após essa antecipação, faça uma leitura do conto para o grupo, lembrando que sua leitura em voz alta tem o propósito, a ação de modelar essa prática, né? Então, assim, é muito importante o professor ler para os alunos, porque ele vai modelizando essa ação de ser um leitor. E é importante também o professor, além disso, trazer estratégias de leituras para a sala de aula. Não parar simplesmente no fato de que ele vai ler para as crianças. Ele pode pensar outras possibilidades, né? Assim, ó, ele poderia, antes dessa leitura ou depois dessa leitura feita por ele, fazer uma leitura de interpretação. Como que é uma leitura de interpretação? É a leitura silenciosa, que seria importante fazer antes. Eles deixarem o texto na mão das crianças e deixarem as crianças lerem sozinha, a leitura silenciosa. Essa leitura silenciosa ela é importantíssima, porque ela é leitura da interpretação. Depois, ele poderia fazer a sua leitura em voz alta, para que todos possam acompanhar. Isso vai ajudar a criança a compreender esse perfil de leitor, e depois ele pode buscar outras estratégias, que é agora buscando a fluência do leitor, né? Ele pode dividir as crianças em grupos, cada um lê um parágrafo. Ele pode, em cada parágrafo, convidar uma criança para ler. Ele pode mostrar lá no texto e pedir para a criança ler uma sentença e logo depois pedir para outra, ou fazer em forma de jogral, cada um lê, um grupo lê um determinado parágrafo. Você vai pensando em possibilidades. O que é importante para o professor do quarto ano saber? Que eu preciso explorar a leitura silenciosa, que é a leitura de interpretação. Eu preciso continuar com a minha leitura, modelizando esse perfil de leitor, e eu preciso também explorar a leitura de fluência, onde todos os alunos vão ler em voz alta. É muito importante trazer essas estratégias para a sala de aula. Aí ele continua falando assim, solicite que releiam e que os colegas realizem as atividades. Importante. É muito importante para nós, professores, trazermos isso para os nossos alunos. Ler um texto não é só uma vez.
Eu leio um texto várias vezes, principalmente se eu vou trabalhar com interpretação de texto, né? Então, assim, no mínimo, eu tenho que ler umas 3 vezes o texto. Por isso que essas estratégias vão ajudar a criança ter ações de leitura sem perceber que ela está sendo cobrada para ler várias vezes. Mas eu preciso ler um texto várias vezes quando eu vou interpretar. Um para ter uma leitura global, o outro para tentar identificar as respostas daquelas questões e um outro para eu verificar se eu consegui acertar aquelas respostas. Então, no mínimo, 3 leituras são necessárias quando eu vou trabalhar a interpretação de um determinado texto, tá bom? E aí ele continua como informações aí, ó. Ao final, é importante fazer uma correção coletiva das respostas, compartilhando alguma delas com o grupo todo, com a leitura em voz alta ou escrita na lousa. É importante que o professor passe pelas mesas certificando de que todos estão fazendo o registro de forma adequada. Então o professor vai passar ali olhando o que as crianças estão fazendo, acompanhando e orientando. Esse é o texto proposto por essa sequência didática, Melancia e Coco Mole, que é um texto lá do Sergipe, né? Mas é um conto africano. Eu não vou ler o texto para vocês, porque eu quero que você, professor, leia e conheça ele. Mas eu quero dar uma prévia para vocês, né? Melancia e Coco Mole são 2 namorados, só que eles não queriam se identificar, não queriam que as pessoas ficassem sabendo do seu amor. Então eles usavam esses termos para se identificar, a melancia e o Coco Mole. Então eles usavam esses nomes para um chamar o outro. Só que o que aconteceu? O Coco Mole foi chamado para a guerra. E a melancia ficou, né? Só que o Coco Mole, antes de sair, falou assim: olha, por favor, espere para a gente casar. Só que quando ele foi embora, essa moça começou a ter muitos pretendentes. E o pai começou a ficar preocupado na moça e ordenou que ela se casasse. E ela, para não desobedecer o pai, aceitou se casar com uma pessoa que o pai tinha indicado. Só que no dia do casamento, o Coco Mole voltou. Olha só que interessante essa história. Ele voltou no dia do casamento. E aí ele contou o que estava acontecendo para o seu caboclo. E o caboclo, ele falou assim: não, eu vou te ajudar. Sabe o que você vai fazer? Você espera naquela árvore que vocês costumavam se encontrar no final da tarde. E eu vou no casamento e vou dar um jeito de falar para ela. Só que quando ele chegou no casamento, ele não conseguia ter acesso e falar com a moça. Então ele começou a fazer rimas, versinhos. E nesses versinhos eles usavam alguns termos para que a moça compreendesse que o rapaz estava esperando ela lá debaixo daquela árvore. Então ele usava alguns termos, né, bem diferentes para tentar mostrar para ela que o seu amado estava lá debaixo da árvore esperando ela. Então é um conto bem diferente, gostoso. As crianças vão gostar de conhecer, tá bom? E eu quero que você, professor, leia com cuidado, faça anotações. Se você quiser dividir esse texto em partes para trabalhar na sala de aula, fica a seu critério. Vamos continuar vendo a proposta que tem desse texto para trabalhar a interpretação de texto. E aí ele continua, tá vendo? Organização da turma, o desenvolvimento de intervenções, que é um ponto primordial nesse planejamento. Eu acompanhar quais são as intervenções que eu devo fazer lá dentro da sala de aula. Então vamos lá para as questões, ó. Interessante esse conto, não é? Converse com seus colegas sobre ele. Gostaram? Espertezas, não? Para maior compreensão do texto, respondam as perguntas a seguir. Essa questão ela é bem interessante, porque ela traz palavras do texto que são desconhecidas, né?
das crianças, onde você pode retomar no texto, fazer discussões com eles para que eles consigam depois interpretar essas questões, né? Para que eles consigam, porque assim, de certa forma, alguns termos lá dentro do texto conseguem você compreender o seu significado, porém outros eu vou ter que ter uma interpretação mais implícita. Então aí é bom voltar, fazer marcações nessas palavras para que eles possam compreender. O que eles vão ter que compreender? O que é o caboclo, o que é o pajem, o que é o aluá, e assim vai, tá bom? São algumas palavras muito usadas pelos africanos. Outra questão: qual a ideia central desse conto? Isso é muito importante, né? Uma discussão dessa. Eu preciso entender e compreender a ideia central desse conto. E eu não preciso simplesmente, toda vez que eu trabalho em interpretação de texto, só deixar essa questão e deixar as crianças pensarem. Eu posso travar toda uma discussão, né? E socializar as respostas das crianças. Sexto, qual foi o desfecho do conto? Também é importante eu trabalhar a finalização desse conto aí, tá bom? Também vou trabalhar de uma forma diferenciada, onde eu proponho uma discussão para o grupo, onde eu socializo as respostas que eles vão dar, tá bom? E aí, no próximo dia, eu entro na segunda aula, que é mais um pouco de melancia e coco mole. Então eu vou continuar dentro dessa história, trabalhando outras perspectivas agora. Aí que traz como habilidade? Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Claro que aí a proposta é trabalhar a questão explícita, mas eu posso, durante essa minha aula, trazer algumas questões implícitas e discutir. Por isso, a leitura e o conhecimento prévio desse material vai te ajudar, professor, a fazer essa preparação. Então vamos continuar aí nas orientações. O que ele diz? Continue deixando os livros de contos africanos expostos na sala de aula para, se possível, empréstimo aos estudantes ou para visualização entre as atividades. Organização. Ele propõe uma organização coletiva com as carteiras em círculo ou formato em U, em duplas ou em trios. São propostas. Agora as intervenções, lembra que eu falei que as intervenções elas são fundamentais? E é aí que você tem que se focar. E está dizendo assim, como intervenção: professor, comece esse momento retomando oralmente o conto da aula anterior, Melancia e Coco Mole. Então assim, eu vou ter que retomar. Se eu vou ter que retomar, agora eu posso novamente trazer estratégias de leitura, né? Então assim, eu posso novamente fazer a leitura, onde agora eu vou pedir para que cada criança leia um parágrafo. Eu posso colocar uma quantidade X de criança na frente com o seu livro e cada uma segue uma parte do texto para ler. Eu posso organizar a sala em filas e cada fila lê junto um parágrafo. Então eu vou pensando em estratégias diferentes. Ao retomar, aproveite para explicar como é organizado um conto. Isso é importante, professor. Atendo-se ao encadeamento da narrativa com algumas etapas: a introdução, a descrição do local, os personagens, o enredo, um problema a ser solucionado, a forma como acontece, né, a solução. Então assim, essa estrutura é a estrutura que tem as histórias, né? Então o que eu preciso? Eu poderia até pensar numa estratégia, colocar na lousa essas partes e que as crianças possam encontrar. Então eu coloco lá, o primeiro ponto, introdução. E as crianças vão me dizer lá no próprio texto, já que eles fizeram várias leituras, o que eles acham que é a introdução da história. E aí eu vou lá e escrevo a parte que representa a introdução. Eu posso
colocar no cantinho lá da lousa descrição do local e as crianças vão encontrar lá no seu texto uma parte que faz a descrição do local. Eles podem pintar essa descrição no seu texto e dizer para você e você registra na lousa. Depois as crianças também podem pintar quem são os personagens, os nomes dele lá na história. E aí você vai lá e registra na lousa. Então assim, esse é o momento de você retomar. E aí é o momento de você falar assim, olha, é o nome do personagem, é um nome próprio, por isso ele precisa ter letra maiúscula. E você vai trabalhando todas essas questões importantes que tem o texto, né? E aí você até chegar no problema a ser solucionado. Qual que é o problema? Discute com os alunos, registra na lousa, pede para as crianças marcarem. No texto, você pode pedir para que cada ponto desse as crianças registrem no seu texto de cor diferente, né? O problema a ser solucionado, esse vai ser vermelho. Pega o lápis de cor vermelho, pinte o problema, onde que ele aparece, em qual parágrafo ele aparece. Trabalhe essas questões, tá bom? Vamos voltar lá no que ele propõe. Aula 2, um pouco mais de melancia e coco mole. O que vamos aprender? Aqui você ampliará o conhecimento sobre os contos e localizará informações importantes sobre o desfecho da narrativa. Também ilustrará um trecho do conto estudado na aula 1. Agora volte ao texto Melancia e Coco Mole para reler com seus colegas. Aí é o momento que eu falei de você realizar as estratégias diferenciadas de leitura. 1. Por que eles se tratavam como melancia e coco mole? É uma discussão que você pode travar com as crianças, tá? 2. Converse com seus colegas e localize no texto o trecho que mostra que a moça só queria casar com o coco mole. Outra coisa muito importante, e não esqueçam, quando eu vou trabalhar interpretação de texto, a marcação do texto, eu tentar marcar as respostas, principalmente, eu estou trabalhando questões explícitas, então tá lá no texto. Essa parte de marcar o texto colorido quando eu encontro a resposta, ela é fundamental, ela garante a aprendizagem. E isso ela possibilita também que quando a criança vai transcrever essa resposta, ali na pergunta, né, quando ela transcreve para o caderno dela, ela transcreve de uma forma correta, porque ela marcou lá no texto certinho, então ela tem possibilidade de escrever mais corretamente. Continuando, a terceira proposta, ela é interessante, ó. Converse com seus colegas e imagine as cenas em que o caboclo faz desejos de saúde para a noiva. São 3 momentos. Esses desejos de saúde eu vou até explicar, que aparece aí primeiro, segundo e terceiro momento. Lembra que eu falei que ele entrou na festa e ele precisava falar para a moça que o rapaz estava esperando ela? Só que ele não conseguia. Então o que ele fez? Ele fez uma saudação para a moça. Então nesse momento de saudar a moça, né, fazer desejos de saúde, e ele dá dicas. Então ele faz versinhos para ela, né? São sempre 4 versos. Ele vai dizendo para ela e vai trazendo informações para ela compreender que o rapaz está esperando ela. E a proposta é que você trabalhe isso com os alunos, né? É o momento onde você vai poder fazer leitura com eles. Você poderia colocar os alunos para ler em voz alta esses versinhos, fazer a interpretação melhor deles, e a própria proposta é que eles ilustrem esses versinhos. Então assim, ó, lá no cantinho tem como orientação: após essa aproximação inicial, peça que os alunos se reúnam em trios e realizem junto a leitura do texto, e em seguida as atividades 1 e 2. Realize uma correção coletiva das questões 1 e 2, discutindo e concluindo as respostas. Escreva as respostas na lousa ou peça que um estudante o faça. Assim todos poderão complementar o que fizeram.
Agora na atividade 3, que é essa que eu estou dizendo, olha a orientação. É importante que os estudantes sejam estimulados a ler os versos para os colegas do grupo. Além disso, precisam conversar para decidirem o que devem conter na ilustração dos versos escolhidos. Solicite que compartilhem as ilustrações. Não esqueçam, pessoal, essa atividade é para ser feita em trio, então cada trio vai ficar com um verso, né? Eles vão ler um para o outro, né, em voz alta, vão discutir e cada um faz sua ilustração. Mas é importante que eles conversem entre eles como vão ser feitas essas ilustrações. E aqui, ó, cada um faz a sua ilustração como parte do trio, tá bom? Lembre-se de que desenhar e ilustrar são formas de linguagem, né? E você pode continuar explorando isso. Cada um fez a ilustração, agora eu vou discutir sobre o que ele queria dizer naqueles versos. Eu vou marcar palavras desconhecidas. Eu vou tentar escrever de uma forma mais clara. Eu vou escrever de uma forma diferenciada o que ele queria dizer. Então, assim, eu vou pensando em outras possibilidades envolvendo a escrita. A proposta da sequência didática vai continuar com outras histórias africanas, o tambor e entre todas as outras. A cada história ele utiliza 2 aulas para retomar e eu não vou continuar. Eu quero que vocês agora se organizem em pares e que vocês discutam esse material. Talvez você fale assim, Eduardo, eu não gostei de começar pelo livro 4, volume 4. Vá e veja o volume 1, o volume 2, organize o seu material, professor, fique à vontade. Mas o que é importante? Você tomar posse desse material, você seguir essas orientações, você fazer anotações do que você quer tirar, o que você quer complementar. Fique à vontade, que nem a senhora. Eu, antes de ir para a terceira aula e continuar outro conto, eu poderia voltar lá no comecinho da minha aula, voltar lá no primeiro, quando eu contei o texto Melancia Cocomore, chegar aqui no finalzinho, olha o finalzinho que diz, ó. Aí a moça levantou-se e disse que ia beber água. Saiu caladinha pela porta do quintal e foi direitinha à árvore onde ela costumava ir conversar com seu amigo, o seu antigo namorado, que era o do peito. Chegando aí, encontrou ao mesmo tempo a um padre que já ali se achava apalavrado para os casar. E aí você pedir para eles escreverem como foi isso, como que aconteceu esse casamento? Será que alguém chegou lá? Será que alguém quis atrapalhar esse casamento para eles tentarem dar uma continuidade para a história? Então a gente pode pensar estratégias diferenciadas para continuar explorando esse material. Espero que vocês tenham gostado dessa formação, tá? Utilizem esse material e sucesso para esse ano letivo. Tchau, pessoal!